não, pera um pouquinho, pera só um pouquinho, já vou. Filho. Pera um minuto. Aconteceu um desastre. Que isso? O que aconteceu? A Belzinha, mãe, ela tá lá no aeroporto, ela perdeu o voo. Agora ela tá lá, ela tá sem dinheiro, não tem dinheiro pra voltar pra casa. O caixa eletrônico tá em manutenção. Os pais dela estão viajando. E a única solução é usar o carro. Meu filho, mas o que você está pensando em fazer agora? E esse telefone com ela esperando aí? Tá, pai, eu sei que eu não cumpri a minha parte no nosso acordo, eu entendo, eu sei que você vai falar isso, mas, pai, é a Belzinha. Pai, você mesmo disse que a Belzinha é praticamente da família. Filho, você não quer desligar o celular, assentar com calma para a gente ver como pode resolver essa situação? Não, eu quero falar para ela, quero ir lá buscar ela. Pai, por favor. Filho, você não pode usar o carro e você sabe disso. Mas, pai, você prometeu. Você não acha assim justo? Você prometeu. Minha mãe tá de prova. Eu? É. Eu não tenho nada a ver com essa história de vocês. Essa conversa entre vocês. Aliás, meu filho, você precisa pensar no que você anda fazendo a esse respeito. Com licença. Mas, mãe... Conversa com seu pai. Mãe... Pai. Filho, o que foi que eu falei para você? No dia que você comprou o carro, aliás, não só no dia que você comprou o carro, né? No dia que eu tirei a carta, você reuniu toda a família, inclusive a minha mãe. Entendeu? Nem tô mais aí nessa conversa. Tá bom, então não atrapalha meu raciocínio. Então, você falou que se eu precisasse do carro, era só pedir, não falou? É verdade, eu falei essas coisas mesmo. Então, você não acha injusto isso? Poxa, justo agora na hora que eu mais preciso em toda a minha vida, e você não vai deixar? Filho, eu fiz essa promessa mesmo, mas será que você não está esquecendo da sua parte? Ai, tá bom. Pai, tudo bem. O que você quer que eu faça? Você quer que eu implore? Você quer que eu ajoelhe? Tá bom, eu ajoelho. Pai, por favor, deixa eu ir lá buscar a Belzinha, pai. Filho, para com isso, que exagero, que drama. Vai, levanta. Filho, você não pode usar o carro e você sabe disso, mas eu posso fazer o que você pedir. Agora, se você se dispusesse a lembrar de tudo o que eu falei e não só dessa parte, talvez as coisas fossem diferentes. A hora que você estiver disposto a lembrar de todas as coisas que eu falei e também pensar o que é que você fez a respeito disso, aí me chama e a gente conversa, tá? Ai, tá bom. Tchau. Tá bom, vou pensar. Oi, Belzinha. Não, pera, daqui a pouco eu te ligo. Peraí. Beijo, tchau. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que você e sua família, juntamente conosco, possa ter uma experiência real com Deus. Na última semana nós iniciamos a atual série de mensagens intitulada Pare e Ouça. E nela nós estamos analisando a importância em manter, cada um de nós, de maneira pessoal, uma comunicação aberta e significativa com Deus. Mas provavelmente alguns daqueles, quem sabe, que estiveram conosco na semana passada podem estar dizendo hoje: pastor, eu tentei orar, mas não funcionou. Fiz um pedido especial para Deus, mas nada aconteceu. Muitos inclusive desistem, deixam de lado a oração, porque não sentem a diferença que ela pode trazer na sua vida. Dizem mais ou menos o seguinte: orar não muda em nada a minha situação. E honestamente, queridos, muito provavelmente todos nós reconhecemos que muitas orações são feitas diariamente a Deus. Já imaginaram a quantidade de pessoas em todo o mundo suplicando a esse Deus? Nós precisamos compreender que nem todas as orações e as preces são atendidas. Será que existe alguma razão para isso? E para amenizar o nosso sentimento diante dessa aparente falta de respostas, nós dizemos, eu já disse isso no passado, hoje penso um pouco diferente. A gente diz mais ou menos assim: não é bem assim. Na realidade, Deus ouve e atende todas as orações. Ele responde sim, ele responde não, ou ele responde espera um pouco. Eu pergunto, onde é que está escrito isso? É certo que estas são
algumas das respostas de Deus às nossas preces. Mas eu pergunto a vocês, nesse início de noite, será que Deus realmente ouve todas as orações, como nós imaginamos? Será que essa é uma verdade que a Bíblia apresenta? Eu gostaria de dizer para vocês nessa noite que não. Ao contrário, a Bíblia, queridos, é muito clara em mostrar que existem certas condições para que Deus possa ouvir e atender a nossa prece. No seu relacionamento conosco, seus filhos, Deus faz diversas promessas, mas as suas promessas e suas condições são inseparáveis. A promessa e a condição são as duas partes de uma mesma moeda. Se nós cumprimos as condições, Deus cumpre a promessa. E hoje nós queremos estudar juntos algumas das condições para que as nossas orações sejam ouvidas e atendidas por Deus. Ao cumprir essas condições, você tem o direito de esperar por aquilo que você pediu a Deus. E então, com certeza, Ele responderá a sua prece. Para sintonizar a nossa mente na voz de Deus, a primeira condição, precisamos ter nossa mente atenta, é muito simples. As condições para que as suas orações sejam atendidas, a primeira delas é: reconheça sua necessidade de receber a ajuda de Deus. Existe um importante capítulo no Novo Testamento, mais precisamente o 15º capítulo de João, onde Jesus ilustra a sua relação conosco como a ligação de uma videira aos ramos. Ele é a videira, nós somos os ramos. E ouçam com atenção aquilo que nós encontramos no verso 7. Ele afirma, Jesus Cristo: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Qual é a promessa aqui? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. E que promessa é essa? Que promessa extraordinária. Só que no início desse verso nós encontramos a partícula condicional se. E por sinal, essa partícula se ocorre 6 vezes nesse capítulo. Existe, portanto, uma clara condição para que os nossos pedidos, para que as nossas orações, nossas súplicas sejam atendidas. E a primeira delas é simples, clara a nós: se permanecerdes em mim. Só que aqui nós não podemos esquecer que antes de estar, nós precisamos ir a Ele. E aqueles que o buscam são aqueles que sentem a necessidade do seu auxílio, da sua direção. E essa é uma das primeiras condições para que Deus ouça e Deus responda a sua e a minha prece. A Bíblia diz de maneira clara a nós: pois derramarei água, Deus diz, sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Aqueles que têm fome e sede de justiça, em outras palavras, aqueles que buscam ao Senhor, serão saciados. Ouçam com atenção uma outra promessa extraordinária que Cristo fez: bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E para essa situação, o coração precisa estar aberto, para que a presença, para que a influência de Deus, através do seu Espírito, esteja presente em nossa vida. Do contrário, nós não podemos receber as bênçãos de Deus. Em outras palavras, se nós não sentimos a necessidade, se nós não sentimos quão importante é o auxílio, a intervenção divina na nossa vida, nossa oração é em vão, não tem valor algum. Quando o ser humano é arrogante e não sente necessidade de Deus, ouçam com atenção, queridos, o que a Bíblia apresenta como sendo a atitude de Deus a oração de uma pessoa que tem essa atitude. Ele não responde quando os homens clamam por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouve a gritos vazios, nem atenta para eles o Todo-Poderoso. Queridos, esse texto é tão sério que vou ler novamente. Ele não responde quando os homens clamam por causa da arrogância dos maus.
Certo é que Deus não ouve a gritos vazios, nem atenta para eles o Todo-Poderoso. Por outro lado, no livro dos Salmos, nós encontramos que o Senhor sempre responde a quem precisa dele e nunca despreza quem está dominado pela dor. E no mesmo livro dos Salmos, algumas páginas depois, nós encontramos: inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre e necessitado. Queridos, ouçam com atenção. Enquanto nós pensamos que somos autossuficientes, sem necessidade do auxílio de Deus na nossa vida, nossa oração não fará nenhum sentido para nós. E a dura realidade é que Deus ignora tal prece. Portanto, reconhecer a nossa necessidade de auxílio de Deus é muito provavelmente uma das primeiras e mais importantes condições para receber a resposta às nossas orações. Mas essa não é a única condição. Uma segunda é: mantenha um relacionamento significativo com Deus. No mesmo texto que citei há pouco, lá de João, capítulo 15, nós encontramos uma segunda verdade, no mesmo texto: se permanecerdes em mim. Portanto, além de sentir a necessidade de auxílio, a necessidade de tê-lo em nossa vida, nós precisamos permanecer nele. Mas como nós podemos permanecer em Jesus Cristo? A sentença seguinte é a chave: se permanecerdes em mim, ouçam, e as minhas palavras permanecerem em vós. E a Bíblia Viva traz o mesmo texto da seguinte forma: mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas palavras, podem fazer o pedido que quiserem e isso será concedido. Em outras palavras, Deus diz que se nosso coração, se a nossa mente são guiados pela Bíblia, pela sua palavra, nós permanecemos em Cristo Jesus. A importância de nós vivermos um profundo relacionamento com Deus. Deus deseja que nós o ouçamos, queridos, antes que Ele nos ouça. Se eu não estou atento àquilo que Ele me diz em sua palavra, eu pergunto a você: por que Ele deveria estar atento ao que você ou que eu digo? Se você ignora a palavra de Deus, por que Deus deveria prestar atenção naquilo que você diz ou naquilo que você pede? O ponto de partida, portanto, é ter um sincero relacionamento de amor com Deus. Mas eu tenho certeza, vejo no olhar de muitos de vocês: mas como? Tudo começa através de sua palavra. E é por essa razão, queridos, que a nós, aqui em nossa comunidade na Nova Semente, o estudo da Bíblia é importante. Eu tenho mencionado repetidas vezes, semana após semana, a oportunidade que nós oferecemos a cada um de vocês, em diversos dias e horários durante a semana, na programação Começos. Às terças-feiras, 19h30, quartas-feiras, 18h30 e aos sábados, às 16 horas. Uma classe que temos ali no mezanino, dezenas de pessoas têm assiduamente, semana após semana, participado, porque tem um desejo. O desejo de compreender a palavra de Deus. O desejo de ouvir aquilo que Ele está pronto e sempre disposto a nos falar. Queridos, como filhos de Deus, ao nós crescemos na nossa jornada espiritual, de graça, de conhecimento ao lado de Jesus, muitas vezes nós seremos surpreendidos ao descobrir que a palavra de Deus também, ela cresce conosco. Pouco a pouco nós conseguimos entender de maneira mais ampla, um significado mais profundo daquilo que a Bíblia representa para a nossa própria vida. Quem sabe alguns de vocês podem estar pensando: mas espera um pouquinho, você está dizendo que se eu não estudar a Bíblia, Deus não vai responder minha oração? Não, não disse isso. O que eu estou dizendo é que a sua experiência de oração será cada vez mais significativa à medida que você melhor conhecer a palavra de Deus. Quanto mais você conhecer da Bíblia, melhor você saberá como orar e por que orar. Ao estudar a Bíblia, você aprenderá a viver essa experiência. Você entenderá melhor a vontade de Deus para você, para a sua vida. E o mesmo João,
Ele diz em sua primeira carta: amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Você também pode estar dizendo nesse momento: mas como é que eu posso guardar os mandamentos de Deus? Ninguém é perfeito. Desse jeito eu nunca vou receber resposta para as minhas orações. Queridos, Deus não demanda perfeição de nós. Deus demanda obediência. E obediência, eu não sei se você já percebeu, nada mais é do que uma atitude de constantemente buscar fazer aquilo que é certo. Deus sabe que você é imperfeito, mas Ele deseja que você seja obediente às suas instruções. Hoje cedo, eu saí do meu quarto, para minha surpresa, ali no corredor, a porta do meu quarto tem um corredor, e o quarto das meninas, e o quarto do Nicolas pro lado de cá, e eu olhei no chão, cada uma delas, sentadas, uma ao lado da outra. A coleção de Barbie da Gabi. E eu parei para contar. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15. As 15 olhando para mim assim. E elas permaneceram lá pela manhã inteira. E agora, antes de vir para cá, eu disse: Gabi, guarda suas filhas. E ela não ficou muito feliz com o pedido do pai, mas foi guardando. E ela tem uma caixa que ela guarda. E então vocês imaginam como é que as foram voando todas, e ali na caixa. E ela obedeceu. Eu não buscava dela perfeição, cada Barbie sentado de mão dada uma com a outra dentro da caixa. Não. O que eu queria era cada uma delas dentro da caixa. Como pai, eu não espero a perfeição de uma menina de 4 anos. O que eu espero dela é obediência. E é isso que Deus busca de cada um de nós. E essa atitude, queridos, nos leva à próxima condição para que as nossas orações possam ser atendidas. Confesse seus pecados a Deus. Será que nós temos conscientemente escondido de Deus alguns aspectos da nossa vida? Aspectos que são errados, que vão contra os princípios que Ele coloca a nós? Isso pode ser uma atitude, um hábito, um vício, não sei. Essas coisas são aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, chama de pecado. Mas o que é pecado? Talvez muitos de vocês já ouviram aquilo que a Bíblia apresenta como a definição do que é pecado. E lá em 1 João 3,4 nós lemos: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E quando nós tentamos esconder coisas que nós sabemos não serem corretas, nós não podemos manter um relacionamento de amor com esse Deus. Por quê? Porque se dissermos, diz a palavra de Deus, que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E Davi no Salmo 66:18 ele diz: se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. No livro de Provérbios nós encontramos uma outra afirmação que ele diz, Salomão agora ele diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa seus pecados e os abandona. O que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer? Queridos, o conselho bíblico é claro e inequívoco. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas afinal, o que é confissão? Confessar é simplesmente ser honesto com Deus. É reconhecer que nós estamos errados. Reconhecer que Ele está certo. Reconhecer que aquela falta de paciência, que aquela inveja, que aquele egoísmo, que aquela falta de respeito, que aquela palavra que machuca,
Enfim, reconhecer tudo aquilo de errado que eu e você fazemos e pedir perdão a Deus. E dizer mais ou menos para Ele: Deus, o Senhor está certo. Eu é que errei. Me perdoe. Será que eu estou conscientemente ignorando alguns dos princípios de Deus? Queridos, se nós acariciamos qualquer ato de iniquidade no nosso coração, se nós somos guiados conscientemente por pecados que nós cometemos, desculpe ser sincero e direto a vocês nesse momento, Deus não ouvirá nossa prece. Além disso, para que Deus possa ouvir e atender a nossa súplica, a sua súplica, demonstre uma atitude de perdão para com as outras pessoas. No segundo evangelho, o evangelho de Marcos, mais precisamente no 11º capítulo, nós encontramos um outro pré-requisito para que a nossa oração seja atendida. Nós precisamos aprender a perdoar outras pessoas. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Queridos, muito provavelmente depois de fé, a principal característica relacionada com oração é perdão. Por diversas vezes, Jesus Cristo, ao falar sobre a oração, Ele menciona a importância de nós entendermos o perdão para aqueles que nos ofenderam. Mas eu pergunto a você, será que é fácil perdoar? É fácil perdoar. Por falar em perdão, pouco tempo atrás eu li uma história interessante. Decidi compartilhar com vocês nesse momento. Uma senhora cansada de viver sozinha, ela toma a decisão de comprar um bichinho de estimação para ela. E ela vai ali no pet shop, ela não sabia o que comprava, se era gato, se era cachorro, se era um peixe, e ela compra um papagaio. Leva o papagaio para casa, era a coisa mais fofa na loja. Quando ela leva o papagaio para casa, o bicho era a própria encarnação do mal. Agredia ela. O bichinho aprendeu a xingar. E toda vez que ela esticava a mão, ele mordia ela. Ela queria que ele subisse, ele começava a subir e insultava a mulher dia e noite. E ela não aguentava mais o papagaio. E diz a história que ela pega o papagaio em momento de agressão verbal, abuso verbal do papagaio com ela. Ela estava na cozinha, ela abriu o freezer, jogou o papagaio e fechou a porta. E ele começou a gritar lá dentro. De repente ele ficou quieto. E ela diz: ai, matei ele, matei. E ela abre o freezer e o papagaio está com o olho regalado olhando para ela. Ela estica a mão, o papagaio sobe. Manso. Vai subindo. Calmo. E o papagaio diz para ela assim: você está brava comigo? E ela disse: um pouquinho. Eu não estou sendo legal com você, né? Não. Você me perdoa? E ela disse: perdoa. E o papagaio responde: de verdade? E ela diz: de verdade. Nisso o papagaio olha para o freezer com o olho arregalado e diz: posso te fazer mais uma pergunta? Ela diz: pode. O que aquele frango fez para você para estar ali? Perdão, né? A importância de perdoar. Não guardar rancor nem ressentimento. Né? Por que será que é tão importante o perdão, queridos, a nós?
Porque nada tem um poder mais destruidor nas nossas relações. Nada tem um poder mais destruidor em relação à nossa prece, à nossa oração, do que rancor e ressentimento. Quando nós nutrimos esses sentimentos negativos e permitimos que a amargura cresça dentro do nosso coração, tudo isso, de certa forma, não permite que você sinta, experimente o poder da oração. Muitos oram e não recebem a resposta às suas preces porque não desejam ou não sabem estender o perdão a outras pessoas. E, querido, Jesus nos ensinou que é impossível amar a Deus e odiar a seu irmão ao mesmo tempo. Lá em Mateus, no capítulo 5, vemos de maneira clara. E eu repito, uma das principais razões pelas quais muitos não recebem a resposta que desejam às suas orações é porque permitem que a amargura e o ressentimento dominem sua vida. Ouçam o que nós encontramos na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, verso 15. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando a muitos na sua vida espiritual. E aqui, queridos, não é o pastor Kleber quem fala. Paulo afirma: a amargura é como um veneno que vai nos destruindo pouco a pouco. E suas orações não podem ser atendidas se você não sabe perdoar. Você se lembra da oração que Jesus Cristo nos ensinou? Ele diz: perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Sabe mais ou menos o que a gente está dizendo quando a gente repete essa prece? É mais ou menos o seguinte: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe da mesma forma que eu perdoo aquele que me ofende. Nada mais, nada menos. E eu pergunto a você, será que é isso que você sente no seu coração quando você faz a oração do Pai Nosso? Nada mais, nada menos. E isso obviamente está relacionado a todos os nossos níveis de relacionamentos, até mesmo marido e mulher. Quantos de nós não temos nossas orações atendidas por manter uma atitude não perdoadora para o nosso cônjuge? Não se esqueçam, amargura e ressentimento, queridos, bloqueiam nossas orações. Mas ainda existe uma outra condição: creia que Deus lhe responderá. Ouça com atenção aquilo que nós encontramos no Novo Testamento, mais precisamente no livro de Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. A quinta condição, queridos, para que possamos receber a resposta de Deus às nossas preces, é que nós devemos crer que Deus nos responderá. Nós não podemos ter dúvidas. Você deve crer que Deus lhe dará uma resposta. E só existe um tipo de oração que Deus responde: é a oração da fé. No Evangelho de Mateus nós encontramos que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Eu pergunto a você, o que você está esperando que Deus faça na sua vida? Lá em Hebreus nós lemos: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos sequer agradar a Deus se nós não temos fé. Esse é um pré-requisito. E provavelmente o pré-requisito número 1 da nossa jornada espiritual: fé. Ele é tão importante que nós vamos falar mais sobre esse tema durante essa série, a importância da fé no processo de ouvir a voz desse Deus. Mas quem sabe alguns daqueles que nos visitam ou que têm frequentado a nossa comunidade há
poucos meses ou semanas, podem estar se perguntando, mas o que é fé? Será que ter fé é acreditar que Deus pode fazer algo? Eu acredito que Deus pode fazer algo. Queridos, isso não é fé. Porque quando nós cremos que Deus pode fazer algo, isso é apenas um fato. Porque Deus pode fazer o que quer, você acreditando ou não. Você pode estar pensando, eu acredito que Deus pode fazer isso ou fazer aquilo. Isso também não é fé. Isso é esperança. Você tem esperança de que Ele pode intervir de alguma forma na sua vida. Mas você pode dizer, eu creio que Deus, de uma forma ou outra, fará isso. Isso é ter fé. Não apenas crer que Deus pode fazer, ou que Deus poderá fazer, mas crer que Ele fará. Isso é ter fé. E fé, queridos, não é simplesmente um desejo. Ter desejos, ter objetivos na nossa vida são importantes. Nós temos objetivos, alvos familiares, profissionais, espirituais, acadêmicos. Esses são desejos que podem levá-los a desenvolver a sua fé. Mas ter um desejo não é fé. Na realidade, nós precisamos, de certa forma, viver a experiência que Cristo coloca a nós de maneira clara ali em Mateus 9:29, que Ele seja feito segundo a fé que vocês têm. Nós recebemos tão poucas respostas nas nossas orações porque nós simplesmente não esperamos com fé. A Bíblia diz que vocês receberão segundo a fé que vocês têm, não segundo as suas habilidades, não segundo a sua educação, não segundo o seu sobrenome, não se você se acha ser ou não uma boa pessoa, um bom cidadão. Não. Nós receberemos as respostas, as nossas orações segundo nossa fé. O próprio Jesus Cristo, Ele confirma, portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Portanto, recapitulando, se você cumprir as condições que vimos até agora, todas elas nas Escrituras, reconhecendo sua necessidade, mantendo um relacionamento honesto com Deus, confessando seus pecados, demonstrando uma atitude de perdão ao seu próximo e crendo que você receberá a resposta, você tem todo o direito de esperar que Deus intervenha em sua vida. Ele lhe responderá, porque você fez aquilo que Ele pede em sua palavra. Mas antes de concluir, eu gostaria de mencionar a última condição para receber a resposta de Deus às nossas orações. Ore em nome de Jesus. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa é a sexta condição, para que a sua e a minha prece seja atendida. Ore em nome de Jesus Cristo. Ele mesmo, Cristo disse, em verdade vos digo que tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Mas quem sabe alguns de vocês também possam estar se perguntando, mas por que eu devo orar em nome de Jesus? Muitos pensam que o nome de Jesus é a chave, é a senha para que a nossa oração seja aceita. Nada disso. A grande realidade é que Cristo, Ele adquiriu essa prerrogativa. E aqui está o ponto, simples. Você e eu não temos nenhum direito de ter qualquer uma das nossas orações respondidas por Deus. O que leva você a pensar que Deus tem a obrigação de te responder? Ele não deve coisa alguma a mim, nem a você, muito pelo contrário, é você e eu que devemos ir muito para Ele. Mas quando eu me achego a Deus em oração, eu não peço pelos meus próprios méritos, mas sim por aquilo que Cristo fez por mim. Eu me aproximo de Deus e digo mais ou menos a Ele o seguinte: o seu Filho me disse que o Senhor me ouviria, e eu venho a Ti por causa daquilo que Ele fez por mim lá no Calvário. E Ele disse que eu poderia pedir qualquer coisa em Teu nome, e é por isso que em nome de Jesus Cristo eu me achego a Ti. Queridos, Jesus é a ponte entre Deus e o homem. E Ele mesmo disse:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia é muito clara ao dizer que existe apenas um mediador, somente um caminho entre Deus e nós, e esse caminho chama-se Jesus. Eu não sei se você já teve a experiência de ter entrado em algum local só porque você estava com alguém importante ou alguém conhecido. É assim que funciona lá onde minha esposa trabalha. Em virtude da segurança da escola, você não consegue entrar com o carro. E toda vez que eu vou com o carro, eles me param. Mas quando ela abre o vidro e olham para ela, pode entrar. Por quê? Porque ela é conhecida lá dentro. Quando nós nos aproximamos de Deus através de Jesus Cristo, Ele é conhecido. E Jesus tem todo o poder e o direito junto ao Pai. Quando nós oramos e dizemos em nome de Jesus, nós estamos na realidade dizendo: Deus, eu reconheço que não há razão alguma para o Senhor me ouvir, ou para que o Senhor atenda a minha oração. Mas eu te peço em nome de Jesus e por aquilo que Ele fez por mim. Devemos, portanto, queridos, orar sempre a Deus em nome de Jesus, pelos méritos que Ele obteve por toda a eternidade na cruz do Calvário. Esse é um momento de reflexão para você, para cada um de vocês, para mim. Qual dessas condições você tem deixado de lado? Se essa é a sua experiência, muito provavelmente essa é a razão pela qual você não tem recebido as respostas para as suas orações. Talvez você ainda não chegou ao ponto de reconhecer a sua real necessidade de ajuda e auxílio que somente Deus pode te dar. Ou quem sabe você ainda continua se recusando a admitir os erros que você possui na sua vida. E você não sabe que eles estão lá. Ou quem sabe você já os viu, reconheceu, mas não decidiu ainda chegar para Deus e dizer: Deus, o Senhor está certo, o errado sou eu. Talvez você ainda não tenha confessado os seus pecados, se arrependido e mudado de atitude em relação àquilo que você fazia ou aquilo que você faz hoje, que vai de maneira clara em um caminho contrário àquilo que Deus apresenta em sua palavra. Talvez seja rancor ou ressentimento que não permite que você estenda o perdão ao seu amigo, ao seu parente, ao seu colega de trabalho ou na escola, ou as pessoas que estão mais próximas de você. Talvez seja essa a razão porque você ainda hoje não tem suas preces atendidas. Talvez alguns de nós oramos, mas lá no fundo nós não acreditamos plenamente que nós seremos atendidos. Se você não está esperando que Deus irá responder, orar é pura perca de tempo. Para que se incomodar? Ter fé que Deus o atenderá é uma das condições para ter sua oração respondida. E talvez você ainda não compreendeu a importância de permanecer em Jesus, permanecer em sua palavra, lendo a Bíblia, orando, participando de algum grupo de estudo das Escrituras. E finalmente eu pergunto a você: você tem orado em nome de Jesus?
Queridos, mas antes de você orar a Deus em nome de Jesus, você precisa conhecer esse Jesus como seu amigo, Senhor, Salvador, como alguém que dirige a sua vida. Portanto, a pergunta mais importante é: será que eu tenho realmente um sincero relacionamento de amor com esse Cristo? E aqui eu não estou falando em ser membro de igreja, dessa ou daquela, não. Não estou nem falando em ser ou não religioso. O que eu estou falando aqui nesse momento, queridos, é sobre um relacionamento real com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Deus quer que cada um de nós o conheçamos de maneira pessoal. E é por essa razão que Ele veio a esse mundo, para que você e eu pudéssemos conhecê-lo de maneira pessoal. Por que não aceitar o convite? Nesse momento eu gostaria de orar por você, e de uma forma especial. Será um privilégio se você me acompanhar nessa prece, fazendo dessas poucas palavras, 2 palavras, e que hoje possamos ter nossa mente em sintonia com esse Deus. Pai eterno, Senhor, nós queremos ouvir Tua voz. Só queremos aprender a desenvolver um relacionamento real, profundo, significativo contigo. Mas, bom Deus, por aquilo que vimos em Tua palavra hoje, existem condições para que possamos ter nossa prece não apenas ouvida, mas atendida por Ti. E, bom Deus, nesse momento queremos reconhecer a nossa necessidade de Ti. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Bom Deus, queremos dizer-te em sinceridade que queremos manter um relacionamento real contigo. Queremos, Senhor, permanecer em Ti. Assim como um galho para ter vida precisa estar ligado à árvore, nós queremos estar ligados à fonte de vida, Teu Filho amado Jesus Cristo. E para isso queremos nesse momento, Pai, confessar nosso erro, nosso pecado, nossa falha. Queremos dizer-te: o Senhor está certo, o errado sou eu. Senhor, me perdoe. Senhor, nos perdoe. Nesses poucos segundos em que cada um de nós poderá levar nossa mente a Ti, Senhor, por favor, Senhor, ouça nossa confissão. Nesse momento, Pai, a Ti abrimos nossa mente e o nosso coração. Deus eterno, Senhor, suplicamos a Ti perdão. Nos perdoe, Senhor, por pensamentos inapropriados, por palavras inadequadas, por atitudes impróprias, por decisões descabidas. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes intencionalmente vivemos sabendo que vivemos de maneira contrária à Tua palavra. Confessamos a Ti o nosso pecado, o nosso erro, e suplicamos, bom Deus, mais uma vez, Teu perdão.
de uma maneira muito especial, Senhor, nos ajude a poder estender esse perdão também àqueles que estão ao nosso redor, ao nosso próximo. Queremos, Senhor, nesse momento dizer-te em sinceridade, Senhor, de coração: perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E sabemos, Senhor, para que essa prece seja real, dor vai em nós, porque não é natural nós sermos sinceros, Senhor, quando assim afirmamos. Senhor, ensina-nos, Pai, a perdoar e derrama sobre nós, Senhor, o teu perdão. E Pai eterno, queremos de uma maneira toda especial dizer a Ti nesse momento que nós cremos que nesse momento Tu ouves a nossa prece e cremos, Pai, que Tu irás atender a cada um de nós segundo Tua sabedoria, segundo, Senhor, aquilo que necessitamos para que possamos, no final da nossa história, alcançar a nossa salvação. E bom Deus, tudo isso a Ti e suplicamos por uma única e simples razão, porque a Ti oramos em nome daquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é vida. Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe. E tenha uma semana especial. E queridos, pare e ouça. Que Deus os abençoe.